Que Deus abençoe a tua vida, você que está ouvindo agora esta palavra. Eu sou o pastor Luciano Scala, hoje é sexta-feira, dia 21 de maio do ano de 2021, e eu tenho uma palavra de Deus para você, e eu espero que o Senhor possa falar profundamente no teu coração. O texto está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e servia-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Senhor Deus e Pai, fale conosco através desta palavra, através do Teu Espírito Santo. Eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Revela, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, Evangelho segundo escreveu Mateus, a leitura foi feita no capítulo 8, no versículo 14 ao 17. E esta palavra, aparentemente, ela parece ser muito simples. Porque nós estamos lendo um capítulo 8 de Mateus, é um capítulo que ele vai falar de alguns milagres que Jesus realizou. Então, percebe que nos primeiros versículos, versículo de número 1 até o versículo 4, aí mostra um homem leproso que foi curado por Jesus. Esses primeiros versículos, eles vão mostrar que Jesus estende a mão e toca naquele homem leproso e declara uma palavra sobre ele, dizendo: eu quero, seja limpo. E aquele homem foi curado imediatamente. A lepra, dentro desse contexto, era uma doença muito terrível. Uma doença que, quando a pessoa descobria que estava leprosa, ela sabia que ela estava morta. Acabou. Por quê? Porque não tem tratamento, não tem cura, não tem evolução, a pessoa não vai melhorando, pelo contrário, ela vai só piorando. Então, uma pessoa que descobria que tinha um diagnóstico, você está leproso, acabou. Então, o que a gente pode falar? Que Jesus cura um homem que tinha uma doença incurável. Depois nós temos, do versículo 5 até o versículo 13, Jesus dialogando com um comandante, aqui vai falar que ele era um centurião, ou seja, ele tinha 100 soldados na sua ordem, que ele dizia, faça isso ou faça aquilo, e era um homem que estava preocupado com um servo dele, que não era comum. Antigamente, o servo, o escravo, o funcionário, quando ficava doente, nessa época, dentro desse contexto, eles eram trocados. Igual você troca uma ferramenta, igual você troca um machado, quando deixa de funcionar, apesar que o machado você pode afiar, né? Mas imagina só, uma ferramenta que ela quebra, você troca, você substitui. O servo, o soldado, o escravo, era uma mão de obra que era substituída. Ficava doente, o que o senhor fazia? Trazia outro e dispensava o doente. E esse centurião, ele se preocupa, olha que coisa maravilhosa, ele se preocupa com o seu servo. E ele vai até Jesus dizendo: Senhor, envia uma palavra e o meu servo que está acamado. O versículo 6 fala assim, olha, ele está paralítico e violentamente atormentado. Em outras palavras, esse homem estava definhando em cima de uma cama, praticamente morto. E o milagre foi o seguinte: Jesus
liberou uma palavra, porque aquele centurião falou assim: o senhor não precisa nem entrar na minha casa. Libera uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus falou assim: olha, eu nunca vi uma fé como essa. Pode ir em paz, porque ele está curado. E naquele mesmo horário, o horário bateu, no mesmo horário que Jesus falou, aquele homem foi curado imediatamente. Então são milagres grandes. Depois a gente tem esse, que eu vou explicar para vocês. Mas depois nós temos, por exemplo, Jesus acalmando a tempestade, acalmando o mar, acalmando o vento. Mas o capítulo 8 é um capítulo que ele vai mostrar os milagres de Jesus, a maneira que ele se revelava. Aqui, esse trecho, gente, é o mais simples. Porque o texto fala que Jesus chega em Cafarnaum e a sogra de Pedro estava doente. Estava de cama, indisposta. Mas o texto vai falar qual era o problema que ela tinha. Versículo 14. Ela estava com febre. Não tem comparação lepra com febre. Não tem comparação um homem que está na cama, paralítico, quase morrendo, com febre. Não tem comparação o mar e o vento acalmarem com febre. Febre é muito comum. Você quer ver um exemplo? Se a garganta estiver irritada, você fica com febre. Você pode ter febre. Se a pessoa começa a ficar muito gripada, ela pode ter febre. Se a pessoa está com dente, com problema, ela pode dar febre. A febre é comum. Uma unha, de repente está machucada ali, inflamada, vai dar febre. Então uma febre não chama atenção. Não é um milagre que você fala assim. Apesar que a gente não sabe como que era a febre que essa mulher tinha. Se ela estava com 40 graus de febre, daí fica perigoso. Mas o texto fala que ela estava na cama e febril. Estava com febre. E Jesus chegou naquela casa, versículo 14, viu aquela mulher naquele estado, 15, e tocou-lhe na mão. E a febre imediatamente foi embora. E ela levantou e começou a servir. Então parece que esse milagre aqui, de todos os milagres que Jesus realizou, todos, que a Bíblia mostra, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os milagres que ele realizou, sinceramente, esse parece ser o mais simples. Era uma febre. Imagina alguém chegar num culto, na igreja, e contar um testemunho. Eu tenho um testemunho para contar. Eu estava com febre, a febre foi embora. Parece simples. Mas o que me espanta com esse texto é que mostra que Jesus, ele não curou apenas um paralítico, um cego. Ele não apenas ressuscitou um morto. Ele também se preocupou com uma mulher que estava com febre. Isso me chama a atenção. Porque ele não estava apenas preocupado com aquelas grandes enfermidades, com as pessoas que estavam com seríssimos problemas, correndo risco real de morrer. A pessoa pode morrer com febre? Pode. Mas aqui mostra que Jesus estava preocupado com a febre de uma mulher. E o que me faz entender nesse texto é que, às vezes, nós temos a impressão de que o nosso problema é insignificante. Às vezes nós olhamos para a grandeza da vida, nós olhamos, às vezes, e encontramos pessoas com tanto sofrimento, tanta gente no mundo morrendo, tanta gente no mundo, né? Sofrimento e parente entubado, parente que está ali correndo sérios riscos, pessoas desenganadas. E a gente pensa, será que Jesus... Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de eu me perguntar, será que Jesus está olhando para mim? Porque tem gente morrendo de fome. Tem gente agora desenganada pelos médicos. Tem gente agora com problemas muito maiores do que o meu, e eu reconheço isso. Tem pai que está com um problema muito grande. A gente pensa na pandemia, e pode ser que a pandemia foi difícil para você, que está ouvindo, mas para quantas pessoas foi pior do que para mim e para você?
E eu me pergunto às vezes, será que Jesus está olhando para mim? E esse texto mostra que Jesus ele está olhando até para uma pessoa que está com febre. E se a gente lê o capítulo 7, que é o capítulo anterior, fala da preocupação de Jesus de cuidar de cada um de nós. Cada um. E o texto de Mateus 7 fala assim, se os pássaros, eles não trabalham, não fiam, eles não ajuntam em celeiros, e todos os dias Deus alimenta os pássaros, quanto mais cada um de nós, que somos filhos de Deus, criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então o que esse texto me faz entender, para nós aplicarmos esse texto e compreendermos a intenção do autor, é justamente nós percebermos que Jesus, ele olha para cada um de nós. Pastor, mas o meu problema é insignificante comparando com tantos problemas. Pode ser que sim. Pode ser que o seu problema seja minúsculo comparando com o problema de tantas pessoas. Pode ser que a tua dívida, a tua preocupação financeira é minúscula comparando com a situação financeira de muitas pessoas. Pode ser que a tua enfermidade, um remédio simples vai te ajudar. Pode ser. Como pode ser que não. E Jesus ainda assim está preocupado. Ele está preocupado comigo, com você, com cada um de nós, com a nossa vida, com o nosso problema, por menor que ele seja. Se hoje o que me faz chorar, o que me faz sofrer, o que me faz ficar abatido é um problema pequeno, alguém pode olhar e falar assim, mas você está chorando por causa disso? Você está preocupado por causa disso? Isso é o teu problema? Pode ser que para alguém seja insignificante. Pode ser que sim. Mas para Jesus não é insignificante. Ele entrou naquela casa. Ele poderia falar, mas ela, é só febre, deixa ela ir. Mas não, ele foi lá, pegou na mão dela, curou aquela mulher. E ela ficou de pé. E o texto vai falar no versículo 15. E ela começou a servir. E eu começo a entender uma dinâmica muito importante nesse texto. Primeiro, Jesus quer curar todos nós, corpo e na alma também. E ele quer, versículo 15, nos levantar. Nos levantar para quê? Para que nós possamos fazer a obra dele. Para que através das nossas vidas sejam alcançadas. Para que através das nossas vidas, alguém seja alcançado, alguém conheça Jesus. Será que pode, pastor? Através da minha vida, alguém conhecer Jesus? Sim, Deus pode fazer isso. Então ela levantou e ela começou a servir. O grande propósito de Jesus, de levantar discípulos, é para que nós possamos servir. A intenção de Jesus com cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, a intenção dele é nos levantar, igual fez com essa mulher, para que nós possamos servir ao próximo, servir a outra pessoa do nosso lado, que talvez esteja doente, como um dia nós também estivemos. Essa é a intenção de Jesus, de nos levantar, para que nós possamos servir. Então essa é a palavra, eu creio que Deus falou conosco, diz a Bíblia que chegaram muitos outros enfermos, endemoniados, pessoas possessas pelos demônios, e Jesus curou todos eles. E o texto ainda tem uma palavra de Isaías, né? Versículo 17. Isso aqui é um trecho de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós estamos numa época de pandemia onde muitas pessoas têm adoecido. Muitas pessoas têm ficado doentes. Será que nós possamos acreditar nisso? Que Jesus curou? Sim. Ele curou e ele continua curando. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Então que nós possamos crer que esse Jesus que cuidou daquela mulher, ele cuida de cada um de nós. Amém? Esta é a palavra de Deus, que o Espírito Santo continue falando no teu coração, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luciano Scala, falo diretamente de Mairinque, diretamente da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, a Chácara VB, e essa é a palavra de Deus para esse dia de hoje. Amém.